Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós voltamos a fazer as nossas transmissões pelo canal do YouTube, né? Nós temos aí a nossa Escola Bíblica Dominical, neste momento, gerada pelo YouTube. Ontem nós tivemos uma reunião pela manhã, o Conselho de Líderes de Departamentos, alguns diáconos. Nós acertamos alguns detalhes sobre o funcionamento, as nossas atividades eclesiásticas e tratamos de assuntos importantes, né? Nós sabemos que estamos obedecendo a um protocolo determinado pela Secretaria de Saúde do município e existem certas coisas que nós precisamos tratar, né? E nós vamos continuar fazendo então os nossos estudos de EBD pelo canal do WhatsApp, pelo canal do YouTube, amém? Hoje, de uma forma muito especial, nós vamos começar, eu quero começar hoje, devo terminar domingo que vem, algo que nos fale, que nos mostre os assuntos dos últimos dias, escatológicos, né? Não é um assunto para nos deixar alarmados, não é um assunto para nos deixar apavorados, mas é necessário que a igreja tenha conhecimento, né? Se esteja equipada com a palavra para esses dias que nós estamos vivendo, né? E eu quero ler um texto que está no livro de Ezequiel. Ezequiel é um profeta, tanto Ezequiel como Daniel, é um profeta que fala muito a respeito das coisas apocalípticas, das coisas escatológicas, né? E esse texto, ele está em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12 ao verso 15. E diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Esse é um texto, né? Nós já conhecemos esse texto, está se referindo a Satanás, né? Ao anjo caído. E nós estamos contemplando, eu quero chamar esse estudo que nós estamos iniciando de projeção profética. Nós vamos entender esse tema, esse assunto, né? De uma forma, eu creio, simples, né? Até porque nós estamos vivendo, irmãos, um tempo de muita ebulição. Ontem, na reunião, nós falávamos a respeito das coisas que nós estamos presenciando, tanto nos aspectos espirituais, principalmente, né? Mas também nos aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos, né? Aspectos de segurança pública, de saúde. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, né? Estamos vivendo um tempo também de informações e de variantes, né? Muito grande, muito intensa. Mas existem coisas que eu mesmo fico diante de Deus e às vezes eu confesso aos irmãos que nada alcanço, né? Eu fico simplesmente indagando ao meu coração. Algumas coisas vêm com clareza, outras eu fico esperando de Deus. Esse texto, por exemplo, que nós lemos, é uma das indagações que já vieram ao meu coração, né? Eu imagino, por exemplo, o coração dos profetas no Antigo Testamento, quando eles recebiam certas ordens de Deus, certas coisas que Deus falava para eles, né? Eu creio que muitas delas, eles nem sabiam do que se tratavam e o porquê daquelas ordens, né? Eles simplesmente se limitavam a executar as ordens de Deus, né? Mas Deus, de alguma forma, ele queria alcançar propósitos, né?
como nós sabemos que hoje Deus tem propósito em todas as coisas. Não é diferente com as profecias, né? Não é diferente com aquilo que ele entregava para os profetas, né? Então, assim, sem pretexto e sem contexto, né, fica muito difícil para a gente entender certas coisas. É claro que um crente que se dedica, estudioso, né, à palavra, ao estudo da palavra, ele será sempre levado a um entendimento, a um conhecimento pelo Espírito Santo, né? Nós sabemos que Deus, ele vive na eternidade, né? Kairos, né? Eternidade Kairos, e quem sabe, né, explicar realidades espirituais, né, que os profetas nem eles mesmos imaginavam, né? Ezequiel, por exemplo, ele sabia, como ele saberia, melhor dizendo, né, a respeito de Satanás, a respeito do anticristo, por exemplo, né, a respeito do falso profeta. Como é que ele saberia se ele não estava vivendo essas realidades? E Deus precisava fazer uma projeção profética, né, nas coisas que mandava o profeta executar. Diz assim, filho do homem, né? Deus estava falando, profeta, vem cá, né? Você vai fazer isso, 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 né? Então, isso, eu digo isso por quê? Porque o conhecimento do anticristo, o conhecimento de Satanás, né, não fazia parte ainda do entendimento do profeta. Não seria algo fácil para que ele pudesse entender, né? Então, até porque Satanás, na era passada, ele já havia caído, né? E não integrava mais a realidade do tempo do profeta, porque Ezequiel vivia, diferentemente de Deus, o Cronos, né? Que é o nosso tempo, né? O tempo humano, o presente, né? E não havia Bíblia, né? Hoje nós podemos saber a respeito de Satanás, a respeito de como surgiu a figura de Satanás, o que aconteceu. Por exemplo, esse texto de Ezequiel, ele nos elucida de forma simples, né, o que aconteceu ali, né? Então, como Deus, como eu posso dizer, como Deus revelaria ao profeta, né, para que o profeta revelasse a nós, porque nós conhecemos através dos livros, através das revelações proféticas, né? Então, essa foi a indagação que veio ao meu coração, e eu creio que também, de uma certa forma, né, eu creio que possa ser que você também tenha essa dúvida, né? Como é que nós sabemos? Nós sabemos pelas profecias, pelos livros, né, da Bíblia. Mas Ezequiel não tinha. Ezequiel tinha as escrituras, né, de Êxodo, de Números, de Deuteronômio e tal, né? Então, mas as coisas que eram necessárias Ezequiel sabia para ele, vamos dizer assim, projetar, fazer uma projeção, né, das coisas dos últimos tempos. E hoje nós sabemos que quem estuda escatologia sabe que Ezequiel é uma das bases, dos ícones, né, bíblicos para o estudo da escatologia. E aqui eu quero aplicar esse termo, né, projeção profética, né? O que vem a ser essa projeção profética? E será que isso está na Bíblia? De onde é que surgiu? Como é que nós podemos afirmar isso, né? Na verdade, eu não posso afirmar, né? Eu apenas conjecturo para que nós tenhamos um entendimento destas coisas. Mas eu vou, de certa forma, tentar definir o que é projeção profética no meu entendimento, né? Projeção profética, eu entendo que é o encontro de vamos dizer assim, de realidades, né, entre o nosso tempo presente com fatos ocorridos e já consumados na eternidade de Deus, né? É como se fosse uma interseção, um cruzamento. Então, o que na verdade ocorre aqui é que Deus coloca uma pessoa contemporânea do profeta, né, para que ele pudesse, através dessa pessoa, entender fatos concretizados, realizados no passado, né? Coisas que tinham, pessoas que tinham talvez as mesmas características, o mesmo perfil de Satanás. Nós sabemos, nós estudamos, por exemplo,
E nós sabemos que a figura do faraó do Egito é uma figura de Satanás, né? Ou seja, é um arquétipo. Eu sempre falo dessa palavra, arquétipo, né? Então, é alguém que tinha essas características, e Deus pede a Ezequiel que profetize contra essa figura, né? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro era uma pessoa que existia, que Ezequiel conhecia, né? Deus dá essa ordem a Ezequiel, não, eu creio que não propriamente contra a pessoa em si do rei de Tiro, né? Mas contra a pessoa de Satanás, ou seja, ele estava determinando, né, uma ação profética sobre Satanás através de uma pessoa contemporânea de Ezequiel. Então eu acho que isso é projeção profética, né? Deus fez uma projeção para explicar, para trazer conhecimento, para trazer discernimento para Ezequiel, para que Ezequiel pudesse perceber um perfil, perceber uma característica, um estereótipo, né, da qual Deus estava se referindo. Deus usa muito isso, né? E aqui Deus estava justamente projetando Satanás, o anticristo e o falso profeta, né? E Ezequiel, então, vamos dizer assim, levado pela inspiração de Deus, né, na continuidade, nós vemos ali Ezequiel no capítulo 28, né? Ezequiel capítulo 28, do 16 ao 19, está escrito assim: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz parecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então veja que primeiro Deus manda Ezequiel levantar uma lamentação contra o rei de Tiro, contra uma pessoa. Depois ele fala para Ezequiel, dizendo para ele, né, que havia toda essa descrição de fatos que ocorreram lá no passado, para que Ezequiel pudesse escrever e essa escrita de Ezequiel ficasse para nós. Então Deus vai utilizar outra pessoa, né, contemporânea de Ezequiel. Eu falei de Faraó do Egito, e aqui no Ezequiel, na continuidade, Ezequiel capítulo 29, nós vamos ver justamente isso, né? Nós vamos ver ali que Deus, ele diz assim, no 10º ano Ezequiel 29, capítulo 1 ao 5. No 10º ano do 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó. Outra pessoa, vamos dizer assim, contemporânea, né? Rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: assim diz o Senhor Deus: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o rio é meu, eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos. Isso aí já é uma projeção de Deus, uma projeção profética para os tempos do final. Vamos entender isso mais na frente. Eu porei anzol nos teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarem às tuas escamas. E te deixarei no deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te hei dar por mantimento. Então veja, irmãos, coisa interessante que nós podemos ver aqui é que Deus está mostrando nessa conjunção, né, de palavras aí dadas a Ezequiel, que vamos dizer assim, neste encaminhamento haveria uma atuação
né, na figura de Satanás, na figura do rei de Tiro, uma atuação de Satanás e o anticristo. Moldou, né, vamos dizer assim, o perfil deles para o profeta, né? E sempre na continuidade, em Ezequiel 29, no versículo 8, Deus iria julgá-los separadamente, né? Assim diz o Senhor lá em Ezequiel 29, 8, na continuidade: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei ou separarei o homem e o animal, né? Então veja que coisa interessante. Paulo ele adverte sobre o dia do Senhor, né? Trazendo uma palavra que está em 2 Tessalonicenses, nós vamos ver, sobre o que acontecerá primeiro, né, nos últimos dias. Esse início de estudo, eu estou mostrando que Deus ele precisou fazer uma projeção profética a Ezequiel, para que Ezequiel pudesse escrever e nós pudéssemos hoje entender, né? Então, quando nós lemos Paulo, as cartas de Paulo, né, escatológicas, tá, 2 Tessalonicenses, nós vamos ver lá no capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Então, logo de imediato, vamos entrar agora mais diretamente na escatologia. Nós podemos perceber e saber que Jesus ele não voltará até que duas coisas aconteçam, duas coisas que são evidenciadas, né? Primeiro, uma grande apostasia, né, em que muitos que conhecem a Deus se afastarão da verdade do Evangelho. Na sexta-feira, não, na quarta-feira, na pregação, uma coisa que foi falada, que me deixou assim, ficou marcado no meu coração, é que depois dessa quarentena muitos não retornarão para a igreja. Não estou falando necessariamente Nova Aliança, mas na igreja do Senhor Jesus, no mundo, espalhada pelo mundo, muitos se acostumarão a ficar em casa, né? A não sair, vamos dizer assim, a se acomodar, né? Nós vamos ver que isso é uma coisa que se evidencia de uma forma muito intensa, né? E a apostasia ela vem de forma sutil, né? Por essas vertentes. Então nós vemos aí que a primeira, que Deus Jesus não voltará antes que se revele, né? Vamos dizer, antes que esteja, melhor dizendo, haja uma grande apostasia, né? E a outra questão é que quando nós olhamos aqui sobre a questão da apostasia, que se afastarão da verdade do Evangelho, né? Nós vemos que a revelação do anticristo, do homem da iniquidade, quando a palavra diz revelado, significa identificado, né? Ou seja, ele se identificará. Não é só uma questão do anticristo ser manifesto, da sua identidade, mas do seu plano, da sua estratégia, né? De serem expostos para aqueles que puderem enxergar, né? Então, obviamente, muitos serão enganados, muitos serão laçados, né? Vamos dizer assim. Mas Deus deseja que os seus fiéis, os seus santos, entendam a estratégia do anticristo. E por que isso é necessário? Para que Deus deseja que os seus santos sejam protegidos do engano. Então, nós estamos vivendo justamente esse período de engano, né? Esse período em que o anticristo, ele, apesar de não ter se revelado, se identificado, ele já age. Ele já está agindo no mundo. Na verdade, o plano do anticristo já foi exposto nas Escrituras, né? E Paulo afirma, em 2 Tessalonicenses, aí no versículo 7, que o mistério da iniquidade já opera, né? Então ele está dizendo que uma forma misteriosa de pecado introduzirá, né, assim, de forma muito sutil, o anticristo, tanto na vida do homem do mundo, quanto na vida da igreja, para aqueles que forem incautos, né? Para aqueles que estiverem realmente nesse caminho de acomodação. Então, aparentemente, um espírito de iniquidade, entendemos aí que cairá de forma intensa sobre a humanidade, né? E isso vai prender corações de uma maneira tão forte, irmãos, que vai abrir caminho para que o homem da iniquidade, então,
alcance poder, né, alcance a oportunidade de se revelar. O termo mistério da iniquidade vem de uma raiz, né? Quando fala mistério da iniquidade, se nós formos ver lá no grego, vem de uma raiz que significa iniciação silenciosa, né? Paulo está falando sobre uma iniciação secreta, né, para a religião do anticristo. Então, uma influência sutil, demoníaca, né, que está em operação desde lá do tempo de Ezequiel, nós estamos vendo isso, até os nossos dias, né? Este mesmo espírito misterioso, ele está usando o seu poder sedutor, ele está preparando nossas pessoas, aí nossos irmãos que estão desavisados, que estão incautos, né, para receber o homem da iniquidade, né? Milhares estão recebendo uma espécie de lavagem cerebral silenciosa, secreta, para serem iniciados no seu redil, né? Para serem, vamos dizer assim, regimentados, né, como seus apoiadores, como seus adoradores, né? E com isso, nós vemos aí que tudo o que nós estamos vivendo, as experiências que nós estamos vivendo, passando, isso é um fato que está acontecendo de uma forma muito rápida e eficiente, né? O homem da iniquidade, ele poderá assumir o seu lugar num futuro que não está muito distante, né? A palavra iniquidade significa o quê? Sem lei, sem princípios, sem regra, né? Ou contra princípios, né? Em outras palavras, o mistério da iniquidade, ele vai resultar numa multidão que passará a agir sem lei e sem restrição, né? Não é apenas rebeldia contra o governo do homem, não é apenas rebeldia, desobediência civil, né? Mas é uma rejeição aberta à verdade exposta por Cristo, né? Determinada por Cristo. Um afastamento, vamos dizer assim, da palavra, né? Um afastamento dos mandamentos, uma rebeldia contra as Escrituras, contra as coisas que nós sabemos são determinadas por Deus para que nós os observemos, né? Então, esse espírito, aí que nós precisamos, então, nesse estudo, nós precisamos pegar esse gancho e sermos mais vigilantes nesses aspectos, né? Esse espírito está atuando dentro da igreja, torna a dizer, né? Eu estou generalizando, não é nova aliança, claro, evidente, está incluído, mas é a igreja em todo mundo, pervertendo o evangelho da graça de Cristo, né? Transformando o evangelho numa mensagem de libertinagem, né? Então nós podemos pensar, pastor, eu nunca seria atingido, né, para seguir o anticristo, mas Paulo, ele diz que o anticristo, ele vai alcançar pessoas, né, cegas e pessoas que serão enganadas. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos lá no capítulo 2, no verso 10, e lá diz o seguinte, que todo engano, né, todo engano, diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no verso 10, e com todo engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, né? Então, significa o seguinte, pessoas que não receberam de fato, verdadeiramente, a Cristo, que estão dentro da igreja, são cristãos, são amigos do evangelho, mas não receberam. Então Satanás vai enganar multidões de pessoas nessa condição, através de sistemas e através de coisas, de circunstâncias, que vai facilmente pegar aquela fé que é a fé da alma, né, que é aquela fé que não tem raiz, que não tem força, que não tem base, né, e convencê-las, né, de uma poderosa mentira. Que mentira é essa? Né? A mesma que ele usou contra Eva. Não, olha, não é assim. Cuidado, não, Deus não castiga, né? Deus ele ama você, ele não é assim. A tua transgressão Deus compreende, Deus sabe da tua fraqueza. Isso é uma mentira. Isso é um engano que forma, né, como se fosse uma catarata espiritual
impedindo você de ver verdade, né? Então Paulo está dizendo que aqueles que se recusam a obedecer ou a respeitar a palavra de Deus serão presas fáceis das ilusões do anticristo, né? Porque primeiro começam a ignorar o seu próprio pecado. De que forma? Achando justificativo. Irmãos, eu fico, às vezes, diante de certas coisas práticas, quando as pessoas se tentam se auto-justificar, né? Ah, não, foi por isso, ah, não, mas foi por causa daquilo. Às vezes nós precisamos parar de nos auto-justificar e reconhecer erros, porque isso nos dá fortalecimento, isso nos dá a oportunidade de nós sermos renovados pelo poder de Deus, né? Então, vemos que logo depois disso, o que acontece? A inseminação de mensagens de uma graça barata, né? Vão inventar uma graça que vai muito além daquilo que Deus estabeleceu. A graça de Deus nunca leva ou nunca vai levar o homem à licenciosidade, sempre leva o homem que é ao arrependimento. O Evangelho leva o homem ao arrependimento. Romanos capítulo 1, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele descreve esse processo de engano, né, e de juízo de Deus que vem como consequência, né? Paulo ele mostra ali em Romanos como aqueles que antes seguiam a verdade bíblica começaram, o termo que ele usa, se não me engano, a deter a verdade pela injustiça, né? Ou seja, eles queriam a palavra de Deus e a cobiça própria ao mesmo tempo, ou seja, eles queriam associar as duas características, né? Uma que não pertence a Deus e a Deus, de alguma forma, né? E continuar, né? No seu erro, né? Continuar no seu pecado. E então o Senhor, ele entrega a mente deles, a mente pervertida deles, seus próprios enganos e concupiscências, né? Na verdade, Paulo está se referindo àqueles que queriam acreditar numa mentira, né? E Deus envia então uma forte operação de engano. Nós temos visto essa atitude permeando o mundo nos dias de hoje, né? A política, as instituições, né? Mais agora de forma evidente aí nisso que nós estamos vivendo, e a igreja agora está entrando de forma também tremenda, né? Nós pensamos que podemos pecar e não sofrer consequências, que Deus não vai fazer nada. Quando eu digo isso, irmãos, eu torno a dizer, não é especificamente o teu caso, o meu caso, o caso da Nova Aliança, é uma questão cada um tem que olhar para si, né? Se avaliar. Então os cristãos estão vivendo, como nós temos visto aí nas pregações, de uma forma muito, muito clara, né? Os cristãos estão se despregando daquilo que é santo, verdadeiro, daquilo que é da parte de Deus, estão se ligando a valores, a princípios, né, imorais, vendo filmes pornográficos, vendo coisas que são verdadeiros venenos pela internet, se alimentando deles, né? Estão tolerando mentiras, desonestidade, né, nos seus próprios negócios. E por que não, né? Todos estão fazendo, e até os líderes estão errando, e nada está acontecendo, não estão sofrendo consequências. Então por que eu não posso fazer a mesma coisa, né? Então isso é um engano para os últimos dias, é um mistério da iniquidade. Então tudo isso vem de uma inundação de mentiras de Satanás, né, que ele tem lançado sobre o povo de Deus. E Paulo ele adverte Timóteo quando ele escreve a carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, né, ele diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está falando para Timóteo que a igreja, haveria um tempo sobre a igreja, que a igreja não suportaria aquela doutrina pura, né, das Escrituras, da palavra de Deus. E assim, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, há pastores
mestres da palavra que estão sendo suportados, né, amparados por essas pessoas, porque eles fazem, eles dizem, né, justamente o que essas pessoas querem ouvir e vamos dizer assim, e usam até para justificar o seu erro. Diz assim, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas ou à mentira, né? Então, quem são essas multidões enganadas? São cristãos, pessoas que já tinham ouvido ensinamentos bíblicos, né, conhecido a verdade de Deus, mas acabam por se agarrar às suas cobiças, né, acabam por procurar agora heresias que possam confortá-las nos seus pecados, que possam suplantá-las, né? E as pessoas do mundo, nós sabemos, elas sempre desprezaram a verdade, né? As pessoas do mundo, elas não têm nenhum desejo de conhecer a verdade, de estar nela, né? Mas agora isso está acontecendo dentro da igreja. Pessoas estão realmente se enfastiando, vamos dizer assim, de pregações que exorta, vamos dizer assim, que aperte um pouco, né, essa licenciosidade, esse conforto espiritual que as pessoas estão tendo nesses dias, no sentido de viver de forma tranquila com relação ao juízo que vem, né? Então essa é a mensagem de alerta que Paulo dá escrevendo essas cartas, né? E eu creio que o anticristo, ele vai chegar, irmãos, como o maior pregador, como um orador que vai dizer, esse homem prega muito, né? Esse homem fala muito, e as coisas que ele fala, olha, abriu minha fé, me deu conforto. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, né? Precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Então, com certeza vai ser uma figura religiosa, alguém que vai prometer saúde, prosperidade, riqueza, né? E haverão aqueles que estarão recebendo, né, lavagem cerebral, porque isso tudo é um processo, né? Isso tudo faz parte de um processo, né, de falsos mestres que acabarão, né, se transformando nos maiores defensores dessas pessoas, desses cristãos incautos, né? Então vão aceitar essas pessoas, esses pregadores, esses homens, como verdadeiros homens de Deus, né? Paulo fala isso nas cartas que ele escreve para Timóteo, né? Virão os falsos pastores de seu próprio ventre. A gente tem escutado isso, mas agora de uma forma muito mais pontual e intensa, nós temos que dar mais crédito, mais atenção a isso, né? Jesus disse que logo antes da sua volta, né, Satanás traria uma inundação de sedução ao mundo, se fosse possível, para enganar, se possível, os próprios eleitos de Deus. Não importa quanto tempo a pessoa tiver na vida cristã, enfrentará tentações, enfrentará seduções, não importa. Eu, como pastor, qualquer um que tenha realmente uma aliança com Deus, vai enfrentar as tentações sedutoras de Satanás, né? Jesus enfrentou isso. Então aquele crente de oração, ele vai ser tentado a duvidar da fidelidade de Deus, né? A duvidar da palavra de Deus. E Paulo escreveu em Gálatas 5, 7, já dizendo, olha, vocês corriam tão bem, quem vos impediu, né, para que não obedeçais à verdade? Então Paulo já estava dizendo, já estava falando, vocês estavam indo bem, estava falando para quem? Para crentes que estavam firmes na palavra, né? De repente houve um cessar, né? Houve um cessamento ali, e Paulo ele fala essa palavra, né, no sentido de mostrar que haverá esse cerceamento. Então, em toda a palavra de Deus, né, nós vemos exemplos clássicos de como é importante nós estarmos vigilantes e atendermos a palavra de Deus. Irmãos, Deus rejeitou Saul como rei de Israel porque Saul não obedeceu à instrução clara que lhe foi dada, né? O Espírito pode estar falando à igreja, eu creio nisso, né? Pode estar dizendo, olha, sua cobiça está entre nós, quebrando a nossa comunhão,
não posso te abençoar enquanto você persistir nisso. Saiba você que a diferença, né, que existe entre obedecer e sacrificar, já está explicitado na palavra, Deus prefere que se obedeça. Então, sabe qual é a diferença entre a velha aliança e as pessoas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, melhor dizendo? É que quando alguém tem um verdadeiro desejo de obedecer às ordens de Deus, né, quando alguém que ama e respeita a palavra de Deus e recebe Jesus verdadeiramente, recebe o Espírito Santo, que lhe oferece todo o poder e capacidade de cumprir aquelas ordens, né? Então essa é a provisão maravilhosa que nós temos na aliança. Mas a atitude, né, de Deus e as consequências que vêm como juízo sobre a desobediência, irmãos, não mudaram nada. Nós estamos vendo juízos, tudo isso que nós estamos vendo já são juízos que estão vindo. E eu ontem na reunião, eu falei para os irmãos, tem muita coisa ainda para vir. Nós temos uma segunda onda aí da epidemia, da pandemia, que vai vir. Eu fiquei assustado ontem com a falta de responsabilidade das pessoas com relação a isso que nós estamos vivendo, porque na verdade nos prejudica a nós. Hoje nós estamos com liberdade, mesmo que seja uma liberdade, vamos dizer assim, controlada, né, obedecendo a protocolos, mas temos a oportunidade de estarmos juntos. Mas de repente pode voltar tudo a estaca zero, sabe? Porque ontem, sexta-feira, melhor dizendo, quando nós terminamos o curso de oração, eu saí para vir embora, ali na calçada, um pouquinho mais na frente, ali tem a sorveteria e tal, né? Ali umas 3 ou 4 lojas para frente, inauguraram um bar. Irmãos, tinha uma multidão de pessoas, eu não sei quantas tinham, mas eu creio que mais de 100 ou 150 pessoas tinham, né? Pessoas juntas, aglomeradas, sem máscara, bebendo cerveja, tocando música, escutando, uma coisa assim, sabe? Que eu pude perceber, me fez mal aquilo, né? Então eu pude perceber que o mundo ele não está nem aí para o que está acontecendo, mas nós, filhos de Deus, Deus está falando, Deus está dizendo, né? O inimigo ele está silenciosamente trabalhando no seu mistério de iniquidade, ele continua trabalhando. Então veja o que Paulo diz a respeito dos crentes, porque quando nós olhamos essas pessoas que estão ali, elas são pessoas que estão presas, estão cegas, estão agrilhoadas, né, pelo inimigo. Enfim, são pessoas que, muitos ali eu creio até que possa haver crente desviado naquele meio, né? Mas veja o que Paulo está falando a crentes sem compromisso com a verdade, crentes que se recusam a amar e a obedecer a palavra de Deus. Quando nós olhamos em 2 Tessalonicenses, né, no capítulo 2, versículo 12, Paulo vai dizer assim: para que sejam julgados, olha o que diz aí, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer na iniquidade, né? Então, ai daqueles que conheciam a verdade sobre suas cobiças, sobre seus pecados, e não acreditaram que Deus os julgaria, né? Hoje nós vemos muitos na igreja, torno a dizer, eu sempre falo isso, estou generalizando, com o coração endurecido pelo engano do pecado, né? Satanás ele instiga o coração endurecido, né, a se justificar, a não se arrepender, a não se consertar. E quando Deus percebe então que esse coração não quer se consertar, né, Deus ele dá uma disciplina, ele dá um sacode, ele entrega a pessoa seus próprios erros, as suas próprias cobiças, né? Nós vemos aí que existem uma multidão de crentes que estão cegados pela mentira, né, que diz que não creem, não acreditam, né? Eles dizem assim: não, a palavra de Deus diz que se você crê em Jesus, você está salvo, né? Mas a Bíblia fala: aquele que crê conforme diz a Escritura, né? Não basta só crer em Jesus, porque Satanás crê em Jesus, né? Ele teme e treme diante de Jesus, mas ele está condenando, né? Então o crente ele se torna muitas vezes vítimas de doutrina de demônios, né? Achando que o mal é bom e que o bem é mal, né? Inverte valores, né? Se distancia de Cristo, da verdade, fica totalmente enganado sobre quem é o anticristo, porque isso é que é
o alvo do inimigo, né? Se esconder, se camuflar, mas nós vamos ver que no fim essas pessoas, até muitos crentes, né, muitos cristãos, melhor dizendo, vão acabar adorando a besta, vão acabar recebendo o sinal da besta, né? Irmãos, não precisa terminar assim. Nenhum de nós, não precisa. Nós sabemos disso. Deus fez uma promessa de aliança conosco, né? Para nós removermos todo engano, nos concedendo vitória através da cruz de Cristo. E a única coisa que Ele pede é que nós declaremos guerra ao pecado, que não aceitemos trégua, né? Ou não façamos trégua com os nossos hábitos errados, né? Enfim, que nos recusemos a aceitá-los e que nós tenhamos a consciência de que precisamos ser libertos em áreas da nossa vida, né? Deus quer que nós hajamos assim. Então, quando Ele ouvir a nossa oração, Ele enviará o poder do Espírito Santo e o diabo não vai ter chance alguma, né? Então, essa primeira parte nós encerramos aqui, é uma introdução para sabermos como é que isso está sendo encaminhado, como é que o mistério da iniquidade está operando, né? E como nós precisamos estar mais vigilantes, mais firmes nisso. Nós vamos falar no próximo domingo, mais especificamente sobre arrebatamento, sobre as coisas que, fazendo um paralelo das coisas que estão acontecendo, os sinais que já ocorreram, né, da volta de Jesus, e das coisas que são importantes nós pontualizarmos na nossa vida para estarmos firmes. A Bíblia diz que nós devemos ser encontrados de pé na volta do Filho do Homem, ou seja, vigilantes. Nós temos aí pregado sobre isso, a parábola das 10 virgens. Existe um estudo escatológico que eu já apresentei uma vez à igreja, até mesmo na questão do bom samaritano, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar dele, né? Uma determinação, vamos dizer assim, um estudo bastante explícito sobre o relógio espiritual, sobre a meia-noite, né, da espiritual. Então fica essa introdução. Nós sabemos que Deus ele fez uma projeção profética através dos profetas lá do Antigo Testamento, através de Ezequiel, Daniel, né, 70 semanas de Daniel. São muitas coisas que nós poderíamos ver, e eu tento fazer isso num tempo que dê para nós conversarmos de forma confortável, né? Domingo que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo. Amém? Que você seja abençoado. Logo mais nós temos o nosso culto na igreja, né? No culto presencial. Nós entendemos que alguns irmãos que pertencem ao grupo de risco não vão poder estar. Quero que você fique bem à vontade, viu? Se você sente que... Mas olha bem o que eu estou falando para você. Não é por acomodação, não é por inércia, né? Não é por preguiça. Se você sente realmente, né, que deve se preservar, tudo bem, fique em casa, né? Mas se você sente disposição, sente que está tranquilo, você pode ir tranquilamente, porque nós estamos obedecendo ali os protocolos. Mas os idosos, né, aquelas pessoas que têm algumas enfermidades crônicas e tal, é bom se preservar, é bom. Se você for, será bem recebido, né? Se você for, será acolhido e participará do culto. Mas se você sente assim, ora no momento do culto, está em casa, ora, pega a Bíblia, né? Entra no seu quarto, faz uma oração, fala com o Espírito Santo, fala com o Senhor, né? Pede a Deus que renove a tua fé, que te capacite, que te dê sensibilidade ao espírito de luz, né? E que todo espírito de mentira, todo espírito, né, melhor dizendo, todo espírito de luz que eu estou me referindo, desculpa, eu fiz uma inversão, espírito de luz, espírito de engano, seja banido, seja retirado, né, porque Satanás se transforma em anjo de luz, né, e nós sabemos que para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então se mantenha firme dentro dessa doutrina, e nós vamos daqui para frente fazer estudos escatológicos, né? Nós vamos, na continuidade, no domingo eu vou falar, depois o nosso irmão seminarista Guedes também vai desenvolver temas relativos à escatologia, porque é muito importante. Jesus realmente está muito mais próximo do que nós imaginamos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse domingo, que Deus te dê um dia abençoado,
que Deus te dê um dia guardado no Senhor e que você possa, junto conosco, cada um de nós ali de Nova Aliança, nós somos um corpo de Cristo, estarmos alinhados na unidade, no amor, né? Na compreensão mútua, né? Na objetividade de servir a Deus com santidade, com comprometimento, né? Discernindo os dias que nós estamos vivendo de uma forma diferente, né? Uma forma muito mais espiritual do que física, do que material, né? Que Deus te guarde nesse domingo, amém? Eu quero orar nesse momento, te abençoar. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, Deus, nós louvamos o teu nome, te glorificamos, e eu te peço, Deus, que o Senhor nos conduza nesse processo do conhecimento da tua palavra, principalmente nos aspectos escatológicos, que são sempre uma parte muito mais complexa, mas eu sei, Senhor Deus, que o teu Espírito nos traz, Senhor, entendimento. Eu quero te pedir isso, que o teu Espírito Santo traga entendimento ao coração da igreja, para que nós possamos caminhar de forma segura, de forma firme, Senhor Deus, não sendo presa fácil de doutrinas de demônios, de ensinos torcidos, de ensinos errados, de, Senhor Deus, de evangelho de superfície, Senhor Deus, Pai querido, e que eu te peço também que os teus filhos, a tua igreja, seja, Pai querido, fortalecida, Senhor Deus, e não fique subjugada, Pai querido, nesse tempo que estamos vivendo, Deus, a um recolhimento desnecessário, que, Senhor, nós estejamos sim, sendo prudentes, mas não deixa, Senhor Deus, que os teus filhos se acovardem e se mantenham, Senhor Deus, afastados, por achar que Deus há um perigo iminente. A tua palavra diz que ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Então nos dá, Senhor Deus, esse entendimento, nos dá realmente, Senhor Deus, aquilo que é necessário para que nós estejamos, Senhor Deus, Pai queridos, diante de todas as coisas, como cabeça e não como cauda. Que nada, Senhor Deus, nos pegue de surpresa, porque o teu Espírito nos dá a revelação. Senhor, eu oro assim, abençoando o teu povo, agradecendo esta manhã de domingo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as divinas e as maravilhosas consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Assim eu te abençoo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém, amém e amém. Amém? Até logo mais, em nome do Senhor Jesus.